Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este programa Inteligência Afetiva. Hoje, com mais um programa cujo tema é Saindo da Armadilha da Baixa Autoestima. Fique com a gente. Eu te peço só um instante para te solicitar uma grande gentileza. Se você conhece alguém que tem um problema de autoestima e que tem aí relacionamentos complicados e vive aí um sofrimento atroz, compartilhe com essa pessoa esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, faça isso agora. É um canal que trata de assuntos ligados à dependência emocional, codependência e relacionamentos complicados. Desde a antiguidade, filósofos e cientistas estudam sobre a natureza do ser. Como são as pessoas? Dois filósofos da antiguidade, Heráclito, da Grécia, que nos seus estudos disse que o ser é um constante vir a ser. Vivemos num constante processo de transformação, de nos tornar algo novo, uma versão renovada de nós mesmos. Enquanto Parmênides, um outro filósofo da Itália, disse que o ser é. O ser é imóvel porque se movesse, poderia vir a ser e então seria e não seria ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Heráclito diz que o ser humano é um ser em movimento, em mudança, em transformação. E Parmênides diz que o ser humano é de um certo jeito e está acabado. Bem, muitos estudiosos enxergam uma contradição entre esses filósofos, como parece, sim, num primeiro momento, muito evidente. E outros enxergam que há um nível de sintonia, por exemplo, Heidegger, achou que não existe exatamente uma contradição entre eles, diz que existe uma certa sintonia num certo ponto. De qualquer modo, essa não é a nossa questão no momento, nós não estamos aqui para discutir filosofia. O que importa para a gente é o que ficou desses conceitos para as pessoas aí através dos milênios e dos séculos, e que faz enorme diferença na vida delas. O que vemos é que a maioria das pessoas se percebe como imutável. Quantas vezes você não ouviu alguém dizer, eu sou assim, me aceite se quiser, mas como o ser humano se forma? Vemos aqui um outro estudo filosófico com o título de O Homem como Produto e Produtor da Cultura. Em primeiro lugar, a cultura é aprendida graças a um processo de transmissão de geração em geração. A aprendizagem da cultura começa a partir do nascimento e dá-se essencialmente por imitação dos outros e assim se dá a reprodução social. E observe bem essa palavra reprodução social. É uma pessoa que aprendeu algo e reproduz ou provoca uma reprodução daquilo que aprendeu. Também é dito que a cultura abarca o todo. Está presente em todos os aspectos da vida humana, sociais, organização do tempo e do espaço, biológicos, ou seja, a cultura está presente em tudo na nossa vida e nada está fora da cultura, pois existem conhecimentos, normas, regras, padrões de comportamento em todas as atividades humanas. A sociedade e a cultura são inseparáveis, elas são a forma de viver do ser humano. Importante destacar esse aspecto de que a sociedade e a cultura mostram como as pessoas são, como elas funcionam, como elas são no dia a dia delas. Então, podemos dizer que somos o produto ou o resultado da nossa cultura. Agora, o que isso tudo tem a ver com autoestima? Primeiro vamos entender que autoestima significa estima própria. Muitas pessoas se confundem um pouco com esse prefixo auto, porque parece que é alta. Não, é uma outra coisa. Auto aqui significa próprio. Então, autoestima, estima própria. E isso significa, na prática, como uma pessoa se avalia, como ela se percebe. Essa autoestima pode ser baixa, média, alta. Então, podemos dizer que a baixa autoestima de uma pessoa foi simplesmente aprendida. Se a gente voltar aí naquele conceito que a gente acabou de ver,
de que as pessoas aprendem e reproduzem a cultura da onde elas vêm. No caso da baixa autoestima, a pessoa aprendeu a se enxergar como alguém inferior, que não tem valor, que tem um monte de defeitos, que precisa corrigir ou compensar esses defeitos para conseguir ser amada. Tudo isso, portanto, é simples aprendizado dentro de um ambiente infantil que provavelmente usava o amor, a atenção, a admiração como uma recompensa para certos comportamentos. Ou pior, ela não recebeu amor suficiente ou de forma alguma e concluiu que ela era culpada por isto. Claro, como eu já disse no outro vídeo, a criança faz isso para proteger a imagem que ela tem dos pais, até para se sentir um pouco mais segura. Então ela prefere colocar a culpa, vamos colocar assim, de não ser amada ou ser mal amada nela mesma. Ela acabou concluindo que se ela fosse como outras pessoas, sei lá, a irmãzinha, ou a prima, ou a modelo da novela, quando ela cresce e começa a ver isso, que os pais admiravam, ela seria amada. Essa criança se vê como eu sou uma coisa ruim e acha que isto é imutável. E continua, quando cresce, a ser uma criança grande, buscando amor a qualquer preço, aprovação, anulando suas vontades para agradar os outros e vários outros comportamentos disfuncionais. Imagine, ela tem tudo para se tornar um dependente emocional e funciona como um robô programado para ser assim. Ela simplesmente continua a reproduzir o mesmo programa e passa isso para os filhos. Então, se a pessoa teve um contexto social, uma família disfuncional, problemática, insana, ela tem que continuar se sentindo péssima e reproduzindo essa insanidade de geração em geração? Então, a avaliação e a ideia que alguém tem sobre si pode ser apenas o que ele aprendeu e não necessariamente tem a ver com ele. Além disso, na codependência, muitas pessoas tiveram pais disfuncionais que não tinham capacidade de amar. Muitas vezes narcisistas, com problemas graves, psiquiátricos, psicológicos. Pais, por exemplo, que criticavam demais, invalidavam a criança, suas opiniões, seus sentimentos e das mais variadas formas, xingando a criança, fazendo jogos cruéis, torturando psicologicamente, culpando a criança pelos seus problemas e etc. E a criança, então, indefesa e sem senso crítico ainda bem formado, acreditou em tudo que ouviu. Afinal, são os pais falando dela, são as pessoas mais importantes e que ela entende como serem autoridades. Com isto, também aprendeu com esses pais a ser muito crítica consigo e com os outros. Resultado, essa criança passa a ter um senso crítico perturbado e perturbador. Isto é, ela passa a funcionar como um verdadeiro general. Existe um general dentro da cabeça dessa pessoa, né, que fica o tempo todo pegando no seu pé, e isso segue pela vida. Além das críticas diretas, isso provoca muita culpa, esse general, né, provoca muita culpa e vergonha por ser assim, por não ter feito algo diferente no passado, né, claro, por dificuldade de mudar, como se fosse fácil, né, por estar triste, ou ansiosa, ou deprimida, por ter raiva da mãe. Tudo é motivo para autocrítica e vergonha e culpa. E culpa, meu amigo ou amiga, gera autopunição. E como você acha que fica a autoestima da pessoa nesse processo de crítica e culpa? Então você percebe a armadilha e o círculo vicioso que isso cria? Olha só, vamos detalhar um pouco. Ainda nessa visão de o homem como produto e produtor da cultura e da sua própria vida. Uma pessoa que tem uma autoestima baixa e essa autocrítica elevada que a gente acabou de explicar, acaba sentindo muita vergonha e culpa. Isso leva a pessoa a ter uma ideia ou um senso de merecimento muito baixo. Ela não merece coisas boas na vida, não merece um amor de verdade, não merece uma pessoa legal. Ela acha que ela nunca vai conseguir. Dessa maneira, ela caminha pela vida fazendo escolhas e decisões ruins. Essas decisões equivocadas trazem péssimos resultados, causando muito sofrimento para ela. E
acaba reforçando tudo que ela achava dela mesma, né? Que ela não tem grande valor, que ela é uma pessoa inferior, ou seja, reforça a autoestima baixa, né? E por outro lado, esta culpa que ela sente a leva a se autopunir através da autocrítica alta e de outros comportamentos autodestrutivos, que piora ainda mais a sua autoestima. E vale dizer que esse circuito vai funcionando como uma espiral descendente, provocando uma queda cada vez maior nessa autoestima e reforçando todo esse circuito negativo na vida da pessoa e provocando ainda mais e mais e mais sofrimento. Então, para resumir, tudo começa na infância e com as conclusões disfuncionais que a criança faz a respeito de si mesma. E o que é mais grave, ela pensa que ela é assim mesmo. Lembra que a gente falou do Parmênides, que trouxe essa visão de que o ser humano é assim, é imutável? Daí ela entra nessa armadilha e a vida vai ficando cada vez pior. Claro que ela aprendeu as estratégias que são os padrões da codependência, os sintomas e tal, para tentar sair dessa armadilha e fazer a vida dela dar certo. Mas não funcionam. Esses padrões e sintomas só pioram tudo. O que eu tenho visto na minha vida e no meu consultório é que, como disse Heráclito, o ser é um constante vir a ser e pessoas podem sim se transformar. Graças a Deus tem saída, tem solução. Apesar da dependência emocional ser avassaladora, sabe como começar a sair dessa armadilha? Reconhecendo, eu não sou assim, eu não sou só isto, sou muito mais, sou o que eu quiser ser. Se você que está me ouvindo se identificou e quer mudar, decida. Eu vou mudar o que em mim estiver atrapalhando a minha vida e o meu caminho para ser feliz. Lembre-se que a dependência emocional é um transtorno grave e que ele é responsável por tudo que você fez no passado. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório por exemplo, e falam, nossa, acabei de descobrir que eu tenho isso, eu não sabia. E a pessoa morre de culpa. E eu falo para ela, você não tem culpa de ter sido criada desta maneira, de ter tido essa herança cultural e ter introjetado todos esses conceitos negativos em relação a você mesma. Por isto, a minha sugestão para você é, perdoe-se e vire a página. Além disto, recuse-se a se criticar. Isto não ajuda na recuperação e só vai te afundar ainda mais. Você precisa aprender a se amar sem impor condições a você mesmo. Então eu escuto tanto no consultório, as pessoas falam assim, não, eu só posso me amar quando eu for magra, eu só posso me amar quando eu tiver um marido legal, ou quando eu me casar, tantas condições que as pessoas impõem. Isso é um verdadeiro inferno e só acaba reforçando o mesmo processo de sempre. Eu não mereço coisas boas, eu não mereço ser amada. Isso é o que você viveu na infância. Agora chega disso. Faça as pazes com você. É claro que muitas vezes as pessoas precisam de ajuda. Se for o seu caso, busque ajuda. Tem gente que ainda pensa que buscar ajuda é mostrar-se fraco e reforça ainda aquela visão de inferioridade. Isto não te inferioriza. Ao contrário, te engrandece, porque você reconhece o seu limite e você faz algo que decididamente pode te levar a mudanças importantes. Espero que tenha ficado claro que você não é culpado pela forma que aprendeu a ser, mas que pode mudar. E se você gostou desse vídeo, faça a gentileza de curtir e compartilhar. Sucesso nas suas novas decisões, uma ótima semana. Beijos, tchau, tchau.